بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد. Louvado seja Allah subhanahu wa ta'ala, e testemunho que não há divindade a ser adorado senão Allah subhanahu wa ta'ala, e Muhammad sallallahu alaihi wasallam é o seu servo e mensageiro. Inshallah, em curto tempo falarei aqui acerca da história da vida de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juntamente com os seus filhos. A vida de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam e os seus filhos. A gente bem sabe que Rasulullah sallallahu alaihi wasallam é uma figura tão eminente para nós, e não só para os muçulmanos, mas sim para toda a humanidade, porque os ensinamentos de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam não só englobam o islamismo, mas sim a todos. E Rasulullah sallallahu alaihi wasallam foi uma figura sobre a qual Allah subhanahu wa ta'ala, quando diz no Coran, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam foi alguém do quê? Um exemplo de vida. Para quê? Para aqueles que seguirem Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Então, cada um de nós temos que seguir os passos trilhados por Rasulullah sallallahu alaihi wasallam e os seus ensinamentos a gente seguir. Só assim teremos sucesso cá no dunya, assim como no akhirah. Vejamos, prezados irmãos e irmãs, a vida de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Não vou aqui focar a vida de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antes da sua profecia. Vou aqui mesmo, vou direito ao tópico, né? E eu falarei aqui acerca da vida de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a partir do seu casamento e o nascimento dos seus filhos. E como Rasulullah sallallahu alaihi wasallam conviveu com os seus filhos. E como Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ensina-nos para que a gente convivamos com os nossos filhos. E não só Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mostrou isso, os seus filhos também mostraram o bom convívio para com Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Vejamos, prezados irmãos e irmãs, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a gente bem sabe que ele teve os seus filhos com Hazrat Khadija radiallahu ta'ala anha. E quando ele teve os seus filhos, muita parte dos seus filhos partiram deste dunya, enquanto Rasulullah sallallahu alaihi wasallam encontrava-se em vida. Enquanto Rasulullah sallallahu alaihi wasallam encontrava-se em vida. Fátima é que veio a falecer 6 meses depois do falecimento de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Vejamos a passagem de uma das filhas de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Zainab. Zainab foi filha de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ela nascera num convívio sobre o qual ela teve a oportunidade de ter um pai excelente na conduta, excelente na família, excelente em todas as suas práticas. E os seus filhos nasceram neste ambiente e eles tiveram a oportunidade de conviver com Rasulullah sallallahu alaihi wasallam neste mesmo ambiente. Quanto elas aproveitaram deste grande amor que Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demonstrou. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam não só demonstrou o amor para com a sua esposa, mas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mostrou também amor para com os seus filhos. E Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanto fazia para com que tivesse os seus filhos por perto dele, exceto os quais
que não tiveram a oportunidade de conviver muito tempo com Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, por exemplo, Ibrahim, filho de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, que não conviveu muito tempo com Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, veio a falecer logo na sua infância. Então Rasulullah sallallahu alaihi wasallam também mostrou, ou então Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamentou bastante acerca da morte do seu filho Qasim, ele chorou bastante. Então Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mostra-nos como temos que conviver com os nossos filhos. E Fátima também vem-nos a mostrar, Fátima radiallahu anha mostra-nos como temos que conviver com os nossos pais. Quando é contado, ou quando a gente vai ver as passagens de Fátima radiallahu anha, como ela lidou com os inimigos que vinham boicotar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Existe uma passagem muito famosa em que Rasulullah sallallahu alaihi wasallam certa vez estava no salat. Então, quando ele se encontrava no sajda, então alguns hipócritas, eles pegaram as tripas do camelo, atiraram na costa de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, e as pessoas foram correndo ter com Fátima radiallahu anha e contaram o incidente. Fátima ainda na idade muito menor, era ainda muito criança. Então ela, depois de ser contado com o amor que ela tinha para com o seu pai, Fátima veio correndo, ela tira aqueles intestinos que estavam por cima das costas de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. E ela, prezados irmãos e irmãs, filhos, vejamos aqui o que Fátima, qual é a reação de Fátima. Fátima volta-se para aqueles hipócritas, olha para eles e zanga diante daqueles hipócritas por causa da sua má conduta perante o seu pai. E não só, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam também mostrou tanto amor que tinha para com Fátima radiallahu anha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam vem dito que quando Fátima chegava em casa de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, então Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, de tanta alegria, ele levantava-se, pegava a Fátima pelos braços e punha a sentar Fátima onde Rasulullah sallallahu alaihi wasallam se sentava. Vejamos, prezados irmãos e irmãs, mas hoje em dia, quando é nossa situação, o filho está sentado aqui, pai está a uma distância de 5 metros distante do seu pai. Ou então o filho está sentado, o pai está a 5 metros distante do seu filho. E não se olham com o olhar de pai para filho. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mostra-nos que temos que ter este bom hábito de convivermos ou criar laços, de estarmos muito perto dos nossos filhos. E os nossos filhos assim também o fizer, estarem bastante perto dos seus pais. Só assim a gente veremos o amor que vai fluir desta grande relação que terá, que as pessoas ou então os filhos vão mostrando para com os seus pais, e os pais também vão mostrando para os seus filhos. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uma das filhas de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, que havia casado com Zainab, havia casado com um não muçulmano, e na altura quando houve a conquista, então eles haviam aprisionado ou tinham alguns cativos que eram descrentes, sobre o qual um dos cativos pertencia ou então era o marido da filha de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. E eles foram informados que havia um sistema que era sistema de resgate,
que eles poderiam pagar alguma coisa para serem libertos. Quando Zainab, ela escuta isto, então ela tinha um colar oferecido por sua mãe Khadija. Ela manda para que este mesmo colar fosse algo que serviria como resgate para o seu marido. E quando o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam recebe aquele colar, ele olha para aquele colar, ele fica tão satisfeito que através daquele colar ele se lembrou ou se recordou da sua esposa Khadija radiyallahu ta'ala anha, e através daquilo o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pediu permissão aos seus companheiros para que libertassem o marido da Zainab. E quando isto aconteceu, o marido regressa para Zainab. Vejamos, prezados irmãos e irmãs, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ele mostra a compaixão sobre o qual pai tem que ter com o seu filho, e o filho também tem que ter para o seu pai. Tem uma passagem que diz que Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, então, quando Ali radiyallahu anhu, ele pede em casamento a sua filha Fátima, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, quando aceita, então eles vivem distante de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Eles vivem distante de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. E Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, portanto, gostar da sua filha, ele tanto queria se aproximar da Fátima, mas não tinha como se aproximar de Fátima, porque havia lá um homem que tinha um pomar tão grande, sobre o qual aquele pomar estava muito próximo da casa de Fátima radiyallahu anha. E Rasulullah sallallahu alaihi wasallam queria tanto que estivesse perto da sua filha, até que foi revelado este versículo: lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, que não alcançarão, jamais alcançarão a bondade, senão vocês dando aquilo que vocês mais gostam. Então aquele homem, depois de escutar este versículo, ele vai diante de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam e entrega aquele pomar. E Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, só assim, ele consegue se aproximar da sua filha. E Rasulullah sallallahu alaihi wasallam também aqui está a mostrar, ou então através da Fátima, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mostra-nos também que não é por causa de tanto amor que a gente tem com os nossos filhos até que a gente seja injusto para com outras pessoas. Vejamos esta passagem que Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, certa vez ele recebeu alguns escravos, sobre o qual Ali radiyallahu anhu, ele teve informação que Rasulullah sallallahu alaihi wasallam recebeu alguns escravos. E Ali radiyallahu ta'ala anhu, por causa de trabalho tão tenso, e Fátima radiyallahu ta'ala anha, por causa de trabalho tão tenso, a sua mão acabou tendo calos, começou a sentir dor nas suas mãos por causa de trabalho tenso. E Ali radiyallahu ta'ala anhu informa a Fátima que Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terá recebido escravo e que Fátima fosse pedir um escravo ao seu pai para que auxiliasse o trabalho de casa. Assim, Fátima radiyallahu anha, ela vai diante de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam e conversa com o seu pai. Ela pede ao seu pai que desse a ela um escravo que auxiliasse o trabalho. Aqui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mostra que não através do amor que a gente sentimos para com os nossos filhos, a gente seja injusto com outras pessoas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam informa a Fátima que o Fátima,
Esses escravos sobre os quais você está a ver aqui, esses escravos já têm algumas pessoas sobre os quais eu havia prometido a eles entregar esses escravos. Portanto, filha, eu não tenho escravo para te dar. Eu não tenho escravo para te dar. Imaginemos, prezados irmãos, se fosse eu, ou se fosse você, ou então se fosse qualquer um de nós. A nossa filha vem lamentando com o pai, e eu, por causa daquela e outra situação, estou a passar isto e aquilo. Mas como o pai, eu vi que você aqui tem algo, então eu peço assim que me ajude. Nós não iríamos pensar duas vezes, não pensaríamos duas vezes para ajudar o nosso filho. Mas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam está aqui a mostrar a conduta, ou então está a mostrar o bom exemplo que temos que ter. Se a gente nos comprometemos com algo, temos que cumprir com o que a gente nos comprometemos. E Rasulullah sallallahu alaihi wasallam não só diz isso, ele diz para sua filha: filha, eu dou-te um conselho que a partir de já, faça tasbihat. Através desse tasbihat, você verá aqui, inshallah, verá as coisas a melhorar sobre si. E quando Fátima radiallahu anha volta para casa e ele conta este incidente a Ali radiallahu anhu, e eles começam a fazer aquilo, então Fátima radiallahu anha diz que não existe coisa melhor que eu estar a fazer esse tasbih. Então, de uma forma resumida, aqui a gente vê a vida de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam com os seus filhos e a vida que os seus filhos também tiveram com Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tomamos estes exemplos como nosso dia a dia, teremos sucesso aqui no dunya, assim como na vida além. Por aqui termino. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.